Nós temos alguns obstáculos das ciências sociais para lidar com as formas institucionais da economia de mercado. Então, o primeiro obstáculo vem da própria sociologia, com o conceito marxista de capitalismo. Nós temos alguns obstáculos das ciências sociais para lidar com as formas institucionais da economia de mercado. Então, o primeiro obstáculo vem da própria sociologia, com o conceito marxista de capitalismo. O próprio Marx não usava a expressão capitalismo, mas essa expressão acabou se popularizando como uma descrição do modo de produção capitalista, da sociedade burguesa que o Marx queria descrever. A teoria do Marx era baseada na ideia de que você tem uma evolução das forças de produção e você tem relações materiais, relações sociais que apoiam esse desenvolvimento das forças de produção. E, em certos períodos, essas relações, as estruturas, as instituições que apoiam essa evolução tecnológica acabam se tornando entraves para essa evolução tecnológica, e aí você tem a superação das estruturas sociais, das instituições, para que elas consigam amparar um novo grau de evolução tecnológica. E isso explicaria a evolução dos modos de produção, enfim, segundo esse constrangimento até tecnológico, um constrangimento natural. Você teria modos de produção mais ou menos puros, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, o socialismo, o comunismo. Haveria etapas universais, em qualquer parte do mundo essa evolução seguiria as mesmas etapas, e com isso você teria uma teoria universal, uma lista fechada de modos de produção. Bom, essa teoria é problemática por vários aspectos. Por exemplo, o que a gente vai caracterizar como capitalismo? Toda economia de mercado, toda economia em que haja moeda, em que haja transações voluntárias baseadas na moeda. Então, a gente poderia também falar de um capitalismo antigo, como fala o próprio Max Weber. Ou a gente vai chamar de economia capitalista apenas a economia industrial que se desenvolve, sobretudo, a partir do século XIX. Então, o que define o capitalismo? Qual é o conjunto institucional que define o capitalismo? É a propriedade privada? Mas por um esboço histórico, por uma reconstrução histórica, a gente vê que a própria propriedade privada mudou muito desde do início da industrialização até hoje. O desenvolvimento do mercado de capitais, da grande sociedade anônima, da companhia aberta, do financiamento bancário, tudo isso, a financiarização da economia, tudo isso foi mudando o molde da propriedade, de modo que é difícil pensar simplesmente na propriedade privada como uma constante universal de toda economia de mercado e que possa caracterizar de maneira absoluta o que é ou não é capitalismo. Então, uma saída para esse problema é trabalhar o rótulo mais genérico, mais geral, mais abstrato de economia de mercado e considerar a economia de mercado em contraponto à economia de subsistência. Claro, numa situação absoluta, de planejamento absoluto, você tem a substituição do mercado pelo comando. Mas na maior parte das situações, o que você tem é variados graus de centralização ou descentralização dentro de uma economia de mercado, ou com a centralização de poderes nas mãos de monopólios, de oligopólios privados, ou com a centralização de poderes no Estado, ou com a combinação de poderes centrados no Estado e nos proprietários privados, enfim, e nas empresas privadas. Então, a dicotomia mais interessante é trabalhar a economia de mercado em contraposição à economia de subsistência. Evidentemente, na economia de subsistência não existem excedentes, são economias autárquicas fechadas, você não tem transações voluntárias, você não tem uma atividade comercial, e a partir do momento que você passa a ter excedentes, passa a ter uma economia monetária, você pode falar de uma economia de mercado
E aí, a variável importante para ser analisada é quais são as instituições dessa economia de mercado e qual é o grau de centralização ou descentralização que essas instituições sustentam nessa determinada economia de mercado. Do ponto de vista da economia, da ciência econômica, do pensamento econômico, uma dificuldade é o foco do discurso econômico em construtos muito abstratos e em ideais analíticos, contrafáticos, como a concorrência perfeita, sem uma exploração da indeterminação institucional, quer dizer, que instituições sustentam essa maior ou menor descentralização econômica, esse maior ou menor grau de concorrência. Então, você tende a fazer raciocínios, esquemas, hipóteses baseados em condições estipuladas de início, sem considerar a indeterminação institucional. E isso contamina, inclusive, a própria nova economia institucional, que, em tese, tem uma preocupação com as instituições, mas a nova economia institucional fala sobre escolhas institucionais, a escolha de certos pacotes, como, por exemplo, ter uma propriedade privada e um Estado de direito que garanta clareza na definição dos direitos privados e segurança na execução desses direitos contratuais e na garantia da propriedade. Mas um aspecto importante das instituições também é o aspecto da variedade institucional, ou seja, explorar as várias formas de contratação, as várias formas de configuração desses direitos privados. Parte da literatura da nova economia institucional explora esses arranjos institucionais, parte dessa literatura não dá tanta ênfase a esse aspecto, e um outro aspecto importante não basta garantir a segurança das instituições. Muitas vezes é preciso que haja rupturas, mudanças estruturais que vão romper os direitos estabelecidos, que podem ser uma garantia ineficiente, seja a propriedade estatal, seja a propriedade privada, pode estar nas mãos de grupos que não dão o melhor uso, o uso mais produtivo àqueles recursos. Então, a garantia dos direitos é importante para garantir horizontes de expectativas, de poupança, de investimento, mas muitas vezes na história o uso mais eficiente dos recursos exige mudanças estruturais, mudanças, inclusive, em quem detém a propriedade produtiva. Um outro aspecto do discurso econômico é o chamado trade-off entre eficiência e equidade. Quer dizer, em que medida a atividade de mercado, sendo ela a forma mais eficiente de alocar os recursos produtivos, em que medida a atividade de redistribuição compensatória por tributação progressiva, por políticas sociais, por benefícios sociais, em que medida essa atividade estatal que visa compensar as desigualdades geradas no mercado e promover maior equidade, em que medida essa redistribuição acaba comprometendo a eficiência, os incentivos, a alocação de recursos pelo mercado. E a saída a esse conflito de escolhas entre eficiência e equidade, questão da descentralização das decisões econômicas pelo mercado versus a redistribuição centralizada pelo Estado de recursos de maneira a compensar as desigualdades geradas no mercado, tudo isso tem uma saída importante numa mudança de nível do discurso da atividade de redistribuição compensatória por tributação progressiva, por transferências sociais, por parte do Estado. Então, a mudança dessa redistribuição para o nível da pré-distribuição, da distribuição primária da renda, da riqueza, das oportunidades. Algo que só se faz mudando o direito privado. A redistribuição compensatória você pode fazer com instituições de direito público, de direito tributário, de direito de políticas públicas. A mudança na distribuição primária, na pré-distribuição dos recursos, da riqueza, das rendas, depende de uma mudança nos moldes
do direito privado, nas formas de contrato, nas formas de propriedade, e, portanto, aí se localiza o nosso problema de pensar formas de propriedade que sejam aptas a contribuírem para uma maior descentralização da economia de mercado, sem substituírem o mecanismo de mercado na alocação eficiente de recursos produtivos. E aí a gente vai para uma discussão das funções do Estado em uma economia de mercado. Uma função clássica é a própria garantia dos direitos privados, que é a função ressaltada por todas as teorias liberais da filosofia política, do pensamento econômico, pela própria nova economia institucional. É necessário que o Estado e o seu direito garantam horizontes de expectativas para a poupança e para o investimento. Mas não só, tem uma parte importante que, além da garantia desses direitos, desses investimentos, é preciso criar novos canais institucionais pelos quais esses procedimentos se vinculem diretamente à atividade produtiva, né? Bom, mas ao lado da função de garantia dos direitos privados, existe a função desenvolvida ao longo do século XX de compensação do mercado, de compensação dessas desigualdades geradas no mercado por meio de tributação progressiva, de direitos fundamentais, de gastos sociais, benefícios sociais, por meio de investimentos públicos, políticas anticíclicas, você compensa as insuficiências e as desigualdades geradas pelo mercado. Uma terceira função do Estado e do direito seria regular o mercado. A regulação setorial de setores importantes de bens públicos, como energia, como telecomunicações, como transportes, a regulação setorial, a regulação antitruste, ou seja, a defesa da concorrência, e até mesmo a regulação da moeda, do mercado de capitais, dos valores mobiliários, enfim, toda essa atividade de disciplina jurídica da atividade privada. Uma quarta função do Estado seria excluir o mercado, uma função de exclusão do mercado, que pode ser uma função parcial, você está excluindo o mecanismo descentralizado de mercado, de alocação de recursos pelo mercado, por um mecanismo centralizado de distribuição desses recursos pelo Estado. Mas mesmo quando você não tem uma economia plenamente estatizada, o Estado pode ter um monopólio estatal em certos setores, pode ter uma atividade planejadora diretiva em certos setores, por exemplo, setores que envolvem monopólio natural, o Estado vai deter o monopólio de uma atividade econômica enfim, e vai tomar suas decisões tendo em vista finalidades de política pública e não diretamente a concorrência de mercado, que muitas vezes não se faz possível em alguns setores da economia por questões de falhas de mercado. Bom, e uma quinta função mais importante para o nosso uma quinta função do Estado na economia de mercado, além da garantia dos direitos privados, da compensação do mercado, da regulação e da exclusão parcial ou total ao mecanismo de mercado, ao mecanismo de preço, a quinta função do Estado envolve a inovação do mercado, a criação de mercados, o que é pensado desde os teóricos liberais clássicos, do John Stuart Mill, o próprio Adam Smith, e, sobretudo, ao longo do século XIX, quando se começa a falar do fomento à indústria nascente, da proteção para o desenvolvimento da manufatura nascente. E essa função de criação do mercado, então, envolve o Estado incentivar, financiar, apoiar a destruição criativa, a própria inovação, a própria criação de novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, exploração de novas fontes de matéria-prima e, inclusive, a institucionalização de novas formas de organização, novas formas jurídicas. Só o Estado pode dar um molde jurídico mais amplo, por exemplo, que vai favorecer a atividade produtiva. Só o Estado pode favorecer o uso de certas matérias-primas, de certos insumos, facilitando ou dificultando o acesso a esses insumos, por meio do apoio à pesquisa,
a serviços de apoio gerencial, tecnológico, mercadológico, o Estado está induzindo essa atividade de inovação no mercado, porque ele está apoiando as empresas a desenvolverem novos produtos, novos métodos de produção, enfim, a criarem, no fim das contas, novos mercados. E é essa função que nos interessa explorar. Do ponto de vista político, as ideologias clássicas da política, o liberalismo, o socialismo, pressupõem o molde da propriedade unitária. Tudo bem, pode não ser uma propriedade individual, mas vai ser a propriedade de vários recursos econômicos sob a titularidade única de uma pessoa jurídica, de uma companhia, por exemplo. Ou todos esses poderes sobre os recursos vão estar unificados na figura do Estado, ou vão estar concentrados na figura dos trabalhadores cooperativados, num esquema de autogestão. Bom, e aí uma posição liberal, como a do Max Weber, no começo do século XX, vai dizer pelo menos o mais importante é manter uma divisão entre o centro de poder político, o Estado, e o grande poder econômico concentrado. Pelo menos manter alguma concorrência entre o Estado, que concentra o poder econômico, o poder político, aliás, e os grandes centros privados de poder econômico. E esse vai ser o argumento do Max Weber contra o socialismo, porque o socialismo unifica essas burocracias, esses poderes econômico e político, e por isso gera uma concentração de poder tão perigosa para as liberdades individuais. E o argumento do Marx vai ser trocar os proprietários. Já que a propriedade é esse poder absoluto, vamos tirar a propriedade de um indivíduo, de uma família individual, ou mesmo de uma porção de acionistas privados, e vamos passar essa propriedade, num primeiro momento, para o Estado, socialismo, e futuramente para os próprios trabalhadores autogeridos, para uma comunidade de homens livres, que será o comunismo. Mantém o molde da propriedade unitária, que concentra as pretensões todas de usar, fruir, dispor dos recursos, e tira essa propriedade de uma companhia privada, passa para o Estado ou passa para os trabalhadores. Mas você está mantendo o molde da propriedade unitária. Então, a gente tem que voltar para outras ideias da filosofia política interessantes. Por exemplo, o John Locke, ao falar na sua teoria do contrato social sobre a função do Estado. A grande função do Estado é manter a propriedade privada. Propriedade privada é uma convenção, é uma criação artificial do ser humano, mas ela é justificada na medida em que a pessoa coloca o seu esforço laboral sobre um determinado recurso. E esse recurso, que era de propriedade comum de todo o gênero humano, a partir do esforço, do valor criado pelo seu trabalho, esse recurso passa a ser propriedade individual. Todo mundo tem a propriedade natural do seu corpo, da sua mente. Na medida em que você aplica o seu corpo, sua mente, sua força física, sua concentração mental, na transformação de uma matéria-prima, você teria um título legítimo de propriedade. Então, é uma teoria que o John Locke desenvolve a partir daquele instituto romano, do direito romano, da especificação. Você adicionar o seu trabalho a uma matéria comum torna aquela matéria sua propriedade. Bom, isso pensando numa economia natural, em que todo mundo é proprietário de tudo. Como você adquire um bem? Adicionando o seu trabalho, seu esforço àquele bem de início comum, que vai se tornar sua propriedade privada, assim como já é, por natureza, seu corpo, a sua mente. Mas e com o desenvolvimento da economia monetária? O Locke dizia o seguinte: numa economia natural, você aplica o seu esforço sobre uma matéria-prima comum, ela se torna sua propriedade privada, desde que você não se aproprie de mais do que você precisa para o seu consumo próprio, individual, desde que você deixe uma quantidade suficiente para os demais na sua comunidade, e desde que você deixe matérias da mesma qualidade para os demais. Então,
existem restrições a esse direito natural de acumular a propriedade pelo seu trabalho. A restrição de apenas se apropriar daquilo que é necessário para sua manutenção e de deixar de igual quantidade, igual qualidade para os outros. E a grande discussão é: e com a economia monetária, em que você se apropria dos bens por transações voluntárias, por contratos, por compra e venda? E aí, com o dinheiro, você não tem mais restrições naturais, físicas, de deixar uma certa quantidade e uma certa qualidade para os demais da sua comunidade. E uma das linhas de interpretação vai ser, com a economia monetária, essas restrições naturais ao direito à propriedade privada caem completamente. Então, a visão liberal mais radical, libertária ou neoliberal, associada, por exemplo, ao Nozick, vai dizer: numa economia monetária não existem restrições legítimas à apropriação privada dos recursos. O único limitante na prática é que você adquira esses recursos por transações voluntárias. E aí o grande princípio vai ser de cada um como escolher, para cada um como escolhido. Se você realiza as trocas voluntárias, sua propriedade basicamente é legítima. E uma outra visão que a gente teria para se contrapor a essa ideia liberal, a essa tradição liberal, seria a tradição do republicanismo, que pensa a liberdade não na dimensão puramente negativa, uma liberdade contra a intervenção do Estado ou contra a intervenção de outras pessoas privadas, mas que pensa de maneira mais ampla a liberdade como não dominação, como não sujeição a qualquer possibilidade de ter a sua vontade restringida, a sua autonomia restringida, como não sujeição a qualquer centro de poder político ou econômico. E aí o republicanismo é talvez a tradição mais rica da qual provém esse ideal de autonomia pessoal em relação ao poder político, em relação ao poder econômico, e que vai dizer que, enfim, você ter uma república, uma organização política republicana, depende de você ter uma descentralização econômica, depende de você ter, para você ter a cidadania, você ter uma base material da sua autossuficiência ou da sua autonomia, ou seja, depende de você ter propriedade. O problema é que a visão tradicional do republicanismo é pensar em uma república de pequenos proprietários, ou seja, ainda mantendo o molde da propriedade unificada, pensar em pequenos fazendeiros ou pequenos industriais que vão desenvolver em pequena escala a sua atividade econômica. Então, uma visão que vai influenciar também um pouco da discussão do comunitarismo, você viver em pequena escala, com a pequena empresa. Com isso, você não tem grandes centros de poder econômico e você tem uma autonomia econômica e política realmente distribuída na sociedade. O John Rawls vai recuperar essa tradição de maneira tardia, né? O John Rawls, nos anos 70, escreve a Teoria da Justiça, uma teoria da justiça, onde ele, a partir de uma visão contratualista, chega ao princípio da igualdade, da igual liberdade que deve ser distribuída entre todos os seres humanos, o máximo de liberdade que todos igualmente possam ter, e as desigualdades são aceitas partindo de uma situação igualitária. Você pode aceitar situações de desigualdade, desde que essas situações de desigualdade, primeiro, estejam associadas a cargos, a oportunidades abertas a todos, e, em segundo lugar, desde que esse incremento de desigualdade favoreça aqueles na pior posição distributiva, ou seja, o aumento da desigualdade favorece, de algum modo, o crescimento econômico e melhora a posição daqueles que estão na pior situação distributiva em comparação com uma sociedade plenamente igualitária. Bom, essa é a formulação inicial do John Rawls. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, ele vai publicar a segunda edição de Uma Teoria da Justiça, vai publicar o livro Justiça como Equidade,
ou como imparcialidade, e vai admitir que, para além do Estado social, que apenas exerce uma função de redistribuição da riqueza, mantendo grandes monopólios, grandes concentrações de poder econômico, mas compensando as desigualdades por tributação progressiva, por benefícios sociais, para além desse Estado social, haveria uma forma econômica mais condizente com essa visão de justiça, com essa visão do liberalismo igualitário, que é uma visão que vem do republicanismo e que é a chamada democracia dos cidadãos proprietários, que foi teorizada no século XX pelo Prêmio Nobel de Economia, que é o James Meade. O Meade fala de uma democracia dos cidadãos proprietários, ou seja, uma democracia baseada na limitação da concentração de poder econômico, e o Rawls admite, por exemplo, o aumento da tributação da riqueza excessiva. Mas o Rawls tem restrições a outros pontos desse projeto de uma democracia de cidadãos proprietários pensado pelo Meade. Por exemplo, a questão das rendas incondicionais, que todo mundo deveria receber certas rendas de juros, de aluguéis e dividendos, independentemente do seu trabalho, para ter uma inclusão econômica garantida. E também um outro ponto do programa do Meade, que é organizar a atividade produtiva por empresas de parceria entre capital e trabalho, entre investidores e trabalhadores. Mais uma vez, a gente vê que o Meade, enfim, ainda está pensando num esquema de produção em pequena escala que une capital e trabalho, mas o próprio John Rawls tem dúvidas com relação a isso. Então, a teoria do Rawls, basicamente, discute os princípios de justiça, mas tem um grande agnosticismo institucional. Não se compromete com qualquer quadro institucional detalhado como a melhor concretização desses princípios de justiça, né? Ela desliga um pouco a definição filosófica desses princípios da organização política e econômica que poderia melhor realizar aqueles ideais. E se a gente for, então, para uma última tradição, a tradição do comunismo, do socialismo, a gente tem, da parte do Marx, a crítica ao que ele chamava do socialismo pequeno burguês, essa ideia da pequena propriedade, da pequena produção. O Marx dizia a concentração econômica é necessária para a eficiência, a concentração, a centralização econômica dos recursos. Isso gerou realmente as grandes companhias privadas. Essas companhias vão tender cada vez mais a serem monopólios e oligopólios, de modo que vai chegar um momento em que os recursos econômicos estão concentrados a tal ponto que quase toda a população é de trabalhadores, uma minoria vai ser de proprietários, e o Estado vai tomar essa propriedade, vai estatizar, socializar essa propriedade produtiva, e a gente vai ter, então, o Estado socialista como antessala para uma futura situação de abolição da propriedade, a situação do comunismo como uma associação de homens livres. Bom, mas o Marx é claramente desfavorável à estratégia de distribuir a pequena propriedade, porque, dizia ele, isso é a expansão da mediocridade, a socialização da miséria. No final do século XX, com a crise da União Soviética, com a crise do socialismo real, vai surgir um debate entre correntes que defendem o estatismo, a estatização plena da economia e a planificação total, e correntes que vão começar a falar de um socialismo não mais estatista, mas de um socialismo de mercado baseado na diversificação dos regimes de propriedade. Em alguns setores, como na chamada indústria de base, você pode ter propriedade estatal, para um setor de infraestrutura, por exemplo. Mas em outros setores você pode ter propriedade privada e pode ter combinações entre propriedade privada, propriedade pública e autogestão. De modo que o socialismo de mercado seria caracterizado por essa diversificação dos regimes de propriedade produtiva. É um debate que começa com a crise da União Soviética e que hoje em dia está muito ligado à China, que é descrita por muitos como uma tentativa de instituir o tal socialismo de mercado, combinando a propriedade estatal
de centenas de companhias, inclusive de grandes bancos públicos, combinando isso com a propriedade privada em outros setores econômicos, inclusive com grandes companhias transnacionais. Então, essa discussão sobre socialismo de mercado abre um campo importante para a nossa discussão. E, finalmente, no aspecto do direito, o tema da propriedade foi tratado da seguinte forma: no século XIX, com formalismo jurídico, com a codificação do direito privado nos países europeus, especialmente, mas também nos Estados Unidos, com a sua tradição jurisprudencial e legal, o que a gente tem é a consolidação da propriedade, que passa a ser vista como aquele molde absoluto das pretensões de usar, fruir, dispor e abusar do direito, na tradição civilista, e na tradição do common law, também a propriedade é vista como um direito natural, agora garantido pelo direito positivo de maneira absoluta. No século XX, o que vai se desenvolver é uma certa funcionalização do direito, para dizer, o direito de propriedade é absoluto, mas o seu exercício pode ser abusivo. Então, eu tenho que coibir o abuso de direito, vai se desenvolver a doutrina do abuso de direito no direito privado, e o direito público vai desenvolver a ideia da função social da propriedade. Embora alguém tenha um título legítimo de propriedade, tenha um direito de propriedade, se a pessoa não usar essa sua propriedade para finalidades produtivas e, portanto, gerar um valor para a sociedade, o Estado pode aplicar certas restrições administrativas, desapropriar esses bens no limite, ou tomar outras medidas, como tributação progressiva, escalonada, crescente, da propriedade que se mostra improdutiva. No limite, com a desapropriação indenizada, sempre em dinheiro ou por títulos da dívida. Enfim, mas essa discussão sobre função social da propriedade, sobre as restrições administrativas, legais, possíveis ao exercício da propriedade, se aplicam na esfera produtiva apenas à propriedade fundiária, à propriedade urbana, à propriedade rural, mas muito dificilmente atingem o nível da organização societária, da organização dos mercados financeiros. Como eu vou definir a função social da propriedade dentro de uma companhia ou com relação a investimentos financeiros? Muito difícil desdobrar o conceito de função social da propriedade para tratar das formas jurídicas mais importantes de garantia da riqueza, que são as formas societárias e financeiras. É curioso ver que a nova economia institucional, a análise econômica do direito, o discurso do direito e economia, tende a abraçar duas posições. Às vezes, a posição do formalismo, para dizer o formalismo, a certeza, a segurança do direito favorece os investimentos, a garantia dos direitos privados, e, portanto, é isso que o Estado tem que garantir de maneira incondicional os direitos contratuais, a propriedade. Em outros momentos, a análise revela que o que importa é uma aplicação do direito que considere como valor prevalecente a eficiência, ou seja, que tome as suas decisões não apenas garantindo todo e qualquer direito, mas garantindo o resultado que for economicamente mais eficiente. Então, essas são duas faces interessantes do estudo do direito e economia, e tudo isso, do ponto de vista histórico, se expressa numa controvérsia sobre a questão da Inglaterra. Como a Inglaterra se tornou o primeiro país a realizar a Revolução Industrial, se o direito inglês não era baseado na codificação, na certeza do direito dada pela legislação, por textos claros de lei, por direitos definidos, pela propriedade unificada, atribuída a um só agente econômico. Como que a Inglaterra se desenvolveu economicamente, se ela não tinha direitos de propriedade claros, assegurados por uma legislação enfim, e garantidos de maneira segura pelo judiciário. Esse é um dilema importante que o Max Weber vai enfrentar, porque a visão do Max Weber é
a certeza do direito privado favorece a expansão do capitalismo. Mas como ele explica o caso inglês? Bom, uma maneira seria explicar pela flexibilidade do common law. O direito consuetudinário, jurisprudencial, daria um certo grau de segurança aos direitos, mas também permitiria mudanças menos radicais, se adaptando à evolução econômica. Então, a flexibilidade do common law seria um fator importante para, enfim, para o incentivo que o direito inglês teria dado à Revolução Industrial. E outros vão responder que não, que o que interessa mais foi não essa orientação formalista do direito inglês, mas, pelo contrário, a orientação pró-capitalista, a orientação em favor de quem tinha poder de fazer os investimentos e a garantia daqueles investimentos mais eficientes. E outros ainda vão dizer, bom, o direito inglês não assegurava tanta certeza, tanta segurança jurídica, mas ele tinha as instituições jurídicas importantes. Na Inglaterra já havia o desenvolvimento de contratos comerciais importantes, da personalidade jurídica, da companhia moderna, dos títulos de crédito, das ações, da hipoteca. E essas instituições jurídicas foram mais importantes para amparar a Revolução Industrial do que a mera certeza da garantia dos direitos privados. Então, analisando vários casos aí de desenvolvimento industrial, o que a gente vê é, em geral, uma ênfase no uso instrumental do direito na fase de decolagem econômica, uma orientação em proteger os investimentos mais eficientes, mais produtivos, e depois o formalismo, a garantia incondicional de todo e qualquer direito privado, é algo que é mais característico das fases de restabilização, quando aquela economia já está desenvolvida, industrializada, você garante os direitos. Mas o que é mais importante para a fase dinâmica de crescimento da economia, muitas vezes é uma orientação do direito e do Estado em favorecerem o investimento e não tanto em garantirem direitos consolidados. E ainda no século XX, é interessante notar, por exemplo, no realismo jurídico americano, um foco muito grande no direito público. Os realistas americanos foram aqueles que participaram da organização do Estado Social nos Estados Unidos, assessoraram o New Deal do Roosevelt a partir dos anos 30, com um foco muito grande no direito público. E na compensação que o direito público traria para questões do direito privado. Então, o direito passa a se organizar da seguinte forma: você tem princípios gerais do contrato, mas aí você tem princípios específicos do direito econômico, do direito trabalhista, que vão compensar a favor das partes mais vulneráveis a rigidez do princípio da autonomia da vontade. Por exemplo, você tem a criação do direito do trabalho para proteger os trabalhadores em face dos empregadores, a criação do direito do consumidor para proteger os consumidores diante dos fornecedores, dos empresários. E o direito público, de maneira geral, o direito constitucional, tributário, administrativo, regulatório, vai limitar, disciplinar a atividade econômica, compensando, então, as desigualdades mantidas no âmbito do direito privado. E ainda dessa herança do realismo jurídico, a gente pode recuperar um autor que é um precursor dos realistas, que é o Hoffeld, que traz a ideia de que os direitos, na verdade, são pacotes, cestas, feixes de direitos. Especialmente a propriedade é um feixe de direitos. Que, portanto, cada uma dessas pretensões que está reunida no direito de propriedade pode ser recombinada. Então, o direito de possuir a coisa, a propriedade envolve o direito de possuir a coisa e o dever dos outros de se abster de usar aquela coisa. Envolve o privilégio ou a liberdade que o proprietário tem de usar essa coisa e o não direito que tem os outros de evitar que esse proprietário exerça essa sua liberdade de uso. O direito do proprietário de prevenir que os outros interfiram nesses seus bens e a abstenção exigida dos demais, o poder de transferir essas pretensões relativas a esses bens, com a sujeição dos demais a esse poder
de transferência de livre disposição que tem o proprietário, a imunidade do proprietário a que sejam feitas intervenções, alterações na sua titularidade, na sua propriedade, sem o seu consentimento, e a sujeição de todos os demais a esse poder, a essa imunidade, melhor dizendo, do proprietário. Então, a propriedade seria uma combinação de direitos e deveres, liberdades e não direitos, poderes e sujeições, imunidades enfim, e privilégios. A propriedade seria uma combinação dessas várias pretensões jurídicas e, claro, você poderia desenvolver outras formas de propriedade, de titularidade sobre os direitos reais, atribuindo uma ou outra dessas pretensões a diferentes partes, ao Estado ou a outra parte privada, e com isso você teria uma base para a desagregação da propriedade, e é daí que vem a ideia do Hoffeld, é que vem a ideia do Unger de desagregação da propriedade. Mas a construção que eu tentei fazer foge um pouco desse esquema do Hoffeld de direitos, deveres, imunidades, sujeições, poderes, privilégios, e vai tentar descrever a desagregação da propriedade de uma outra forma que acho mais útil e mais próxima do funcionamento do direito. Bom, para fechar essa parte teórica, um ponto importante é perceber que, se a gente comparar o funcionamento dos sistemas econômico, político e jurídico, a gente vê que as crises estão ligadas a ciclos de inflação e deflação, do poder, do dinheiro, do direito. Quer dizer, quando você usa o direito para interpretações muito além do que são amparadas pelos textos legais, pela jurisprudência, você está inflacionando o direito. Quando você usa o poder para intervenções muito maiores do que são sustentáveis pela correlação de forças no momento, você está inflacionando o poder. E o dinheiro também, a gente poderia descrever como uma espécie de inflação financeira, essa financiarização da economia, em que a valorização dos ativos financeiros se dá em graus muito maiores do que a valorização, a produtividade dos ativos reais, aos quais, em tese, esses ativos financeiros estão ligados. Então, as crises financeiras estão ligadas a uma hiperreflexividade das finanças, desconectada ou relativamente desconectada da atividade econômica real de produção, comércio e consumo. Pensando na economia de mercado, no mercado como uma instituição que traduz as demandas políticas, educacionais, científicas, traduz todas as demandas em termos de preço e, portanto, faz com que as transações deixem de depender da reciprocidade e faz as alocações de recursos dependerem do preço realmente e não de uma justiça distributiva centralizada, a gente pode pensar em que o mercado é caracterizado por variados graus de comando, como eu disse, por variados graus de centralização ou descentralização. E, finalmente, um ponto importante é pensar que, além de ser formado por várias organizações, um sistema econômico moderno também é formado por vários mercados. Então, o importante é apoiar não apenas esta ou aquela indústria, mas apoiar a expansão dos mercados, a expansão desses ambientes internos dos sistemas econômicos, onde se apoiam as decisões tomadas pelas organizações econômicas, pelas famílias, as decisões de consumo, de poupança, de investimento. Portanto, o que caracteriza uma economia de mercado descentralizada não é apenas o policentrismo, em termos de várias organizações econômicas, mas também a policontextualidade, os vários mercados que se colocam como contexturas, como planos de reflexão dessas decisões econômicas e planos de precificação dos ativos e das decisões econômicas e de alocação dos recursos.